Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre técnicas que eu usei para aprender as partes básicas, né? O hiragana e o katakana, por exemplo, né? Eu aprendi o hiragana no Brasil e eu peguei na internet uma tabelinha que existe aí com todo o hiragana, né? Peguei alguns vídeos de explicação. E a técnica que eu usei foi escrever flashcard, dar um exemplo, né? Eu fiz tudo assim, né? Nesse tipo de papel. Então, eu escrevi aqui a letra. Aí eu olhava e tentava lembrar. Ah, isso é do quê? E aí, atrás tá escrito, né? Que isso é o U do katakana. Então, eu escrevi isso, fiz isso com todas as letras. No hiragana e no katakana eu fiz isso com todas as letras, então eu tentava lembrar qual letra era e eu conferia atrás a resposta. Outra coisa que eu usei foi, na internet tem muitos livros, eu colocava lá livros infantis em japonês, só no hiragana. E aí eu ia tentando ler. Lógico que eu não sabia o significado de nada, era só para aprender o hiragana mesmo, então eu ia conferindo na tabela. No terceiro livro eu já tava lendo o hiragana, então foi bem tranquilo, foi assim que eu aprendi no Brasil. Mas para você que já está aqui no Japão, eu tenho outra dica, você pode ir no Hyakuen mais perto da sua casa. O Hyakuen sempre tem tudo, né? Então, no Hyakuen existem esse tipo de livrinhos aqui, que quando eu cheguei, mesmo sabendo hiragana, eu comprei pra treinar, pra testar na época que eu cheguei. Então, esse tipo de livrinho infantil, né? Não fica com vergonha, vai lá e compra. E ele é assim, né? Abrindo ele aqui tem alguns exemplos de palavras, de objetos, né? Como que vai falar eles em japonês. E eu escrevi aí embaixo, e escrevi a maneira que se lê também, pra eu ir relembrando sempre, né? E aqui o modelo da letrinha e você vai escrevendo, né? Então, sempre tem, ó, cada página vai ter com as letras que você vai estar falando nessa página, né? Então, se é as letras do S, então vai ter aqui as letras do S, os exemplos aqui de S e para você treinar. Existe esse tipo de livrinho que é muito, muito útil, eu recomendo que você faça pelo menos um desse. E depois que você já souber o hiragana, o katakana, existe esse tipo de livrinho aqui no katakana também. Aqui, ó, é uma letrinha que começa, uma coisa que começa com essa letra. E aqui o modelinho você vai treinando, o modelinho dessa letra, né? Então é assim também. E depois que você souber o hiragana e o katakana, para você testar esses seus conhecimentos, você pode comprar esse tipo de livrinho aqui. Isso aqui tem em todo o Hakuen, tá, gente? Só vai mudar o modelo do livro. Então, um livrinho desse aqui, por exemplo. E vai treinar, né? Por exemplo, aqui vai ter, tipo, a primeira letrinha e um bichinho, um objeto que é com essa letrinha. Depois vão vir atividades assim, pra você escrever essas letras e ver se você tá escrevendo certinho. Tá aqui a palavra que você tem que escrever e você vai escrever aqui embaixo. E depois ainda vão ter coisas como isso aqui, ó. Você vai, conforme o seu aprendizado, você vai falar isso aqui. Você lê como, você escreve como. É desse jeito ou desse jeito. E vai marcar o jeito correto de se ler e de se falar essa palavra, né? Esse objeto. Então, vai ser assim, tem as tabelinhas dentro, tá vendo? São livrinhos bem completos, que você vai ir treinando os seus conhecimentos do idioma. Eu gosto bastante mesmo. Depois que você já tiver craque no seu hiragana e katakana, seja no Brasil ou aqui no Japão. Eu até esqueci de mostrar. Pra criança mais isso aqui, né? Mas eu comprei também. Esses flashcards que eu fiz no Brasil, existe aqui no Japão. É assim, ó. Ele vem com a letrinha atrás e aqui na frente é uma palavrinha que começa com essa letrinha. Também de todas as letrinhas do alfabeto do hiragana. Mais do hiragana, tá? Do katakana eu nunca achei nesse modelo. Depois que você aprender isso, se você estiver no Brasil, existem várias apostilas, é só você procurar no Google a apostila de kanji ou
apostila de japonês, aprendendo japonês, alguma coisa desse tipo, e você vai encontrar, existem várias apostilas com os primeiros kanjis iniciais, para você ir tendo esse conhecimento. Se você já sabe que vai vir para o Japão e já quer ir estudando para chegar aqui sabendo alguma coisa, pode ir procurando assim. Se você já tá aqui no Japão, eu vou te indicar também esses livrinhos do Hyakuen, não precisa gastar muito dinheiro não. Esses aqui. Esse aqui é o né, dos primeiros kanjis do japonês. Por exemplo, aqui explicando como que surgiu alguns kanjis, né? O da boca, porque que é um quadrado, mas quase um quadrado, a árvore, porque que é assim, o fogo, né? Então aqui vai ter a explicação que você vai entender porque determinados kanjis são assim, todos têm uma explicação. E aqui embaixo, por exemplo, tem os kanjis. Esse aqui é de 1, 2 e 3. Então tá. Aqui é bem óbvio, né? A gente vai copiar o kanji. Mas, tá, é de 1, 2 e 3, dá mais ou menos pra saber. Mas como é que você vai saber como se lê isso? Como é que fala? Porque existem várias maneiras de se ler. E eu demorei pra descobrir. Eu vou até aproximar aqui. Aqui, olha. Existem maneiras de se ler esse kanji. Então, eu vou falar assim, né? Do 1, por exemplo, tem que a maneira de ler, a primeira maneira de ler que tá aqui é Ichigatsu. Tá escrito com kanji e do lado tem o furigana. Pequenininho aqui, tá vendo? E você vai ler em hiragana o que tá escrito. Então, Ichigatsu é mês 1, janeiro. Então, você vai vendo as maneiras de você ler, né? Tem exemplos de palavras e tem a maneira que você vai ler. Esse aqui é o Ichi, o número 1 é Ichi, e você pode usar, tipo, outras maneiras que é usado com frequência em contagens. Por exemplo, para pessoa é Hito, ou coisas que é o primeiro mês, o primeiro dia, tudo isso são maneiras de falar diferente que você sempre vai estar usando esse kanji. Então, aqui alguns exemplos de coisas, de palavras que você pode estar usando esse kanji. E você pode jogar no Google Tradutor e vai descobrindo o significado. Então, com essas palavras de exemplo, eu demorei para descobrir que isso aqui era exemplo de leitura, né? Então, quando você estiver estudando, você joga essas palavras no Google Tradutor e vai anotando. E com isso você vai acabar descobrindo novas e novas palavras com o mesmo kanji, né? Então, isso vai funcionar para todos. Então, sempre vai ter aqui do lado, aqui o 4, 5 e o 6. Então, sempre vai ter aqui do lado a maneira de você ler. Se tiver em kanji, vai ter o furigana. E você vai aprendendo novas palavras, as maneiras de ler, maneiras de usar esse kanji. Então, é muito interessante. Por exemplo, depois que você aprendeu, né? Aprendeu o 1, 2 e 3. Então, aqui vão ser frases que você vai estar usando esse kanji. Por que é importante você saber essas maneiras de ler? Nessas frases, por exemplo, não vai ser sempre que vai estar escrito que é um it para você escrever esse número 1. Vai estar escrito outra maneira de ler. Então, isso vai exercitando a mente. E depois de um certo número de kanjis, vai ter as frases completas, né? Então, usando qualquer tipo. Então, cada 9, 10 kanjis que você aprende, vai ter uma folhinha assim que você vai usar vários. Então, às vezes na mesma frase. Então, você vai ter que ir lendo e falando, essa maneira de ler, nessa frase, qual se encaixa melhor. Isso é ótimo. Vai treinando, você vai aprendendo mais frases. E, como eu disse, você vai jogando no Google e vai aprendendo mais e mais. Outro tipo de exercícios que tem é esse aqui. O que é para você fazer? Aqui também. O exercício ao contrário, né? Vai estar escrito o kanji aqui, e aí você vai ver nessa frase como que eu vou ler esse kanji, que maneira combina mais. E aí você vai escrever nesse espaço a maneira que você acha que se lê esse kanji, né? Em todos aqui, a maneira que você acha que se lê de acordo com a frase que tá pedindo. Então, é muito bom. E aqui também, né? Esse 1 e 2 são, por exemplo, o uso do mesmo kanji. Tá usando o mesmo kanji, só que nessas duas frases se lê de maneira diferente. Então, tá pedindo que você escreva essas duas maneiras de se ler esse kanji, como que vai ficar certo nessas frases em específico. Então, você vai ter que ler
e vai ter que escrever. Você vai colar aqui no caderninho se você não souber, mas é bom porque aí você vai entendendo como que você vai ter que usar esses kanjis. Esse aqui é o número 1, que eu já fiz bastante, mas tem vários, né? Tem até o número 3 nessa coleção. Depois tem outra coleção que é do 4, 5 e o 6. Em vários, né? Todos os Hyakuen têm as suas versões desses livrinhos. Então você compra um aqui, um ali e vai testando seus conhecimentos. Tem outros modelos também. Um outro exemplo que eu tenho é esse aqui, que é um livrão de tudo, que tem hiragana, tem katakana, mas você vai treinar a maioria das coisas com palavras inteiras. Então, é no hiragana, mas são palavras, todas palavras diferentes, cada quadrado desse, para você treinar a sua escrita e vai acabar fazendo você pesquisar o que é essa palavra. Eu, a maioria que tive que pesquisar, e fui escrevendo no cantinho o significado dessas palavras, então é ótimo que aumente seu vocabulário. E quando você entra nos kanjis, também aqui são uma página cheia, você vai escrevendo esse kanji e vai procurando o significado, né? Essas são algumas das maneiras aqui de você que tá aqui no Japão aprender o hiragana e o katakana e dar entrada nos seus kanjis. E no Brasil, como eu disse, vai ter que ser um esforço maior em pesquisa, mas é muito possível. Eu comecei a aprender os meus kanjis, inclusive, os mais básicos, assim, né, de 1 a 10, esses assim eu aprendi no Brasil. E foi assim, pesquisando a apostila de kanji, e eu fui aprendendo esses básicos. O hiragana eu aprendi no Brasil, o katakana dei início no Brasil, mas aprendi mesmo aqui no Japão. E assim, está se tornando cada vez mais importante para o brasileiro que está aqui saber pelo menos um pouquinho de japonês e aprendendo para abrir as portas. Hoje, muitos trabalhos exigem que você saiba 30%, 40%, até 50% de japonês. Em outros lugares que estrangeiros não entram porque não sabem falar. Então, é importante estar apertando cada vez mais para que nós estrangeiros aprendamos um pouco mais sobre o japonês. Então esse é um bom passo para você aprender um pouco da escrita, que eu gosto bastante, e vai te estimular sim a aprender a fala. E outra coisa que eu vou te recomendar, assim como no Brasil eu recomendei a procurar livros infantis pela internet, você que tá aqui no Japão pode procurar pela internet, ou pode fazer como eu, que eu queria muito livros físicos, assim, eu gosto de ter o livro na minha mão. E eu comecei a comprar livros infantis, né? Eu comecei a ir nas livrarias e comprar livros infantis pra eu ler. Então, olha, ele é lindo, uma gracinha. Então, eu recomendo você que tá aqui no Japão também, ou procurar pela internet, ou ir numa livraria e comprar alguns livrinhos. Esse aqui não foi tão barato, mas eu acho o livrinho por 300 ienes, 350, 400. Então, sei lá, né, gente? Relê aí a Branca de Neve, a Cinderela, e com isso você vai aprendendo o japonês também. Até porque essas historinhas a gente acaba tendo uma familiaridade e pelo menos uma ou duas palavras você vai acabar reconhecendo. Você vai lendo essas historinhas básicas, ajudam a aumentar o vocabulário. Então eu indico pra você, depois que aprender o hiragana aí, tentar ler os livrinhos de verdade, traduzir palavra por palavra se necessário, mas treinar e tentar aí aprender o que significa, né, cada uma dessas coisas. Outra coisa que eu vou recomendar pra vocês, faz pouco tempo que eu tô estudando por esse método, um amigo meu que me indicou, eu estou estudando por esse livro aqui, que é o Mina no Nihongo. Esse livro é muito bom pra estudar. Isso aqui é japonês pra fábrica, japonês básico pra dia a dia, pra mercado, fábrica, o básico que um estrangeiro precisa pra se virar bem aqui no Japão. Só que pra ler, pra estudar, esse livro exige que você saiba o hiragana e o katakana, porque ele é inteirinho escrito no hiragana e no katakana. Tem as traduções em português, mas não tem a maneira de ler no romanji, né, que a gente fala as letras romanas. Não tem a maneira de ler nas letras romanas, então você tem que necessariamente saber. Assim como esses livrinhos de estudar kanji, você tem que necessariamente saber o hiragana e o katakana para poder estudar. Então, esse livro é muito bom. Ele tem aqui as explicações em português, mas as maneiras de ler aqui, por exemplo, como se fala a frase em japonês. Tem os kanjis, mas tem o furigana em cima, então é bem importante.
E recomendo pra vocês também, já deve ter enorme esse vídeo, mas recomendo pra vocês também que tentem aprender usando as ferramentas, por exemplo, os doramas, os animes, esse tipo de coisa ajuda bastante também. Se você colocar, escuta uma vez lendo, depois tira a legenda e tenta só escutar. Também me ajuda bastante no começo a aprender algumas frases, alguns verbos, maneira de conjugar verbo. Então, dorama e anime em geral ajuda bastante a ganhar vocabulário, que é bastante importante. Então, essas são algumas dicas de como se aprender japonês. No começo, algumas dessas vão servir tanto para o Brasil como para o Japão, e outras aí adaptadas para cada realidade. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu curtir, ative o sininho das notificações e compartilha com todo mundo. E deixa aqui nos comentários coisas que vocês usaram pra aprender ou que vocês estão usando pra aprender, que vocês também indicam. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!